pessoal, vamos dar sequência então ao nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência. Já tivemos 2 aulas aí anteriores, já conversamos bastante sobre o Estatuto e agora a gente vai dar sequência aí da onde a gente parou. Então vamos iniciar a nossa 3ª aula aí sobre a Lei 13.146 de 2015, o nosso conhecidíssimo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Já pega o material, abre aí a partir do artigo 27, para a gente começar a conversar sobre os direitos à educação. O artigo 27 diz o seguinte, que a educação constitui um direito da pessoa com deficiência, assegurados pelo sistema educacional inclusivo, em todos os níveis e aprendizado ao longo da vida, de forma a alcançar o máximo de desenvolvimento possível de seus talentos e suas habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Então, assim como a saúde, que a gente conversou na aula passada, assim como o direito à vida, a educação também é um direito elencado desde lá da Constituição, lá nos direitos fundamentais e assegurado aqui dentro do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E quando a gente fala da educação voltada a esse público, nós estamos falando de um sistema de educação inclusivo. Então, nessa sensação mesmo de inclusão, de trazer a pessoa com deficiência e colocar ela ali naquele sentido de igualdade, de equidade, que nós já falamos aqui várias vezes, para que a pessoa com deficiência possa ter as mesmas oportunidades, o mesmo acesso que todos os outros indivíduos, que todas as outras pessoas, para que ela possa se desenvolver o máximo possível dentro dos seus talentos, suas habilidades, sejam elas sensoriais, intelectuais, sociais. Então, esse desenvolvimento amplo, extenso, no máximo ali possível, certo? E observando também as características pessoais desse indivíduo, seus interesses, suas necessidades. Então, tudo isso é observado dentro dessa educação inclusiva. Qual é o principal ponto dentro da educação inclusiva? O próprio nome diz, incluir. Então, esse indivíduo, esse cidadão que é portador de alguma deficiência, ele é incluído, ele é inserido naquele meio ali, naquele convívio social, uma escola, por exemplo, em alguma instituição de ensino, que onde tem várias outras pessoas ali que são portadoras de outra deficiência ou que não têm deficiência nenhuma, e a todo mundo, a todos, é colocada a mesma oportunidade de aprendizagem para desenvolvimento máximo, desenvolvimento extenso, buscando talentos, aptidões, habilidades. Tá? Esse é o direito à educação. E aí é um direito, uma possibilidade, não é uma coisa de vamos ver, se der certo deu. Não, é algo direito, tem que ser oportunizado. Não tem isso. Então, por isso que muitas vezes, dentro de uma sala de aula, a gente vê um tradutor de Libras para ser oportunizado para quem tem algum tipo de deficiência auditiva, a mesma coisa. O que o professor está falando ali, tem a tradução simultânea em Libras, para o aluno que não consegue entender, ouvir a fala, saber interpretar através da língua de sinais. Então, o livro que é disponibilizado, tem ali o livro escrito. O mesmo livro vai ser disponibilizado em braille, ou tem que ser disponibilizado em braille, para quem tem a deficiência visual. Mesma coisa que estava escrito no livro lá, que é escrito para a pessoa que não tem deficiência nenhuma, vai estar escrito no professor que tem deficiência. Então, a mesma oportunidade, equidade, equiparação, igualdade. Beleza? E aí vem o parágrafo único e fala que é dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar a educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando a salvo de toda forma de violência, negligência ou discriminação. Então, o dever aí de todos, Estado, família, sociedade e comunidade escolar. Então surge aqui um a mais ainda, que é a comunidade escolar. A gente está falando de educação, então dá essa responsabilidade também para a comunidade escolar. Professores, diretores, corpo técnico, todo mundo ali da escola, para que essa educação, esse direito à educação, seja oportunizado com qualidade. Colocando essa pessoa a salvo de qualquer tipo de violência. E quando a gente fala em violência, não é só bater, não é só física, não. Mas violência psíquica, moral. Então, qualquer tipo de violência que não exista nesse ambiente, que ele seja colocado a salvo disso. De negligência, ou seja, de negligenciar algo, fingir que não está vendo algo, se omitir de algo. E discriminação.
tá? Discriminação, nós já falamos aqui algumas outras vezes, citando sobre a discriminação, que pode ser por ação, por omissão, então aqui no mesmo sentido, tá? Colocando as pessoas a salvo, dever aí do Estado, da sociedade, da família e da comunidade escolar. Artigo 28, vamos lá? Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar quem? O sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como aprendizado ao longo de toda a vida. Olha só, então, sistema educacional inclusivo, conversamos bastante agora, pouco sobre ele. Ele é aplicável onde? Qualquer nível, qualquer modalidade de ensino. Então, desde lá no ensino fundamental, médio, fundamental inicial, básico, enfim, infantil, todos os níveis de educação, bem como todas as modalidades. Então, EJA, ensino técnico, científico, ensino no campo, todas as modalidades de ensino são aplicáveis, plenamente aplicáveis no sistema educacional inclusivo, certo? Então, deve ser aplicado e vai ser incumbir aí ao poder público tanto desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar, avaliar essa educação inclusiva, beleza? Dentro do artigo 28, temos também que incumbe ao poder público o aprimoramento dos sistemas educacionais, visando essas condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem por meio de oferta de serviços e recursos. Então, vai oportunizar que a pessoa com deficiência ela tenha acesso, ou seja, ela ingresse nesse sistema de ensino inclusivo, que lá ela permaneça, que ela participe, que ela aprenda. Então, não é só ir lá iniciar, não. Tem que ter todos esses passos aí. Desde o ingresso, a permanência, não é só ir hoje e nunca mais, não tem que permanecer, tem que aprender de verdade. Tudo isso deve ser assegurado pelo poder público. Oferta de educação bilíngue em Libras como primeira língua e modalidade escrita na língua portuguesa como segunda língua em escolas de classe bilíngues e escolas inclusivas. Nós citamos agora há pouco exemplo também, né? Da tradução simultânea ali em Libras nas escolas. Então, é considerada aí como educação bilíngue. Sexto, pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e técnicas pedagógicas, materiais didáticos, equipamentos e recursos de tecnologia assistiva. Já falamos bastante sobre tecnologia assistiva, mas relembrando, são esses produtos, esses métodos, esses procedimentos utilizados para trazer acessibilidade, para trazer aí o livre acesso e condição de acesso às pessoas com deficiência. Formação e disponibilização de professores para atendimento educacional especializado, tradutores e intérpretes de Libras, guias, intérpretes e profissionais de apoio. Então, esses profissionais aí capacitados e especializados para atuar na educação inclusiva. Oferta de ensino em Libras, em Braille e todos os recursos de tecnologia assistiva. Acesso à educação superior, educação profissional e tecnológica em igualdade de oportunidades. Então, a pessoa com deficiência que vai ter acesso ao ensino superior, vai ter acesso ao ensino profissional e tecnológico da mesma maneira. Igualdade, mais uma vez aí aparecendo. Acesso da pessoa com deficiência em igualdade de condições a jogos e atividades recreativas, esportivas, lazer no sistema escolar. Então, as aulas de educação física, os jogos internos ali da escola, os jogos intermunicipais, enfim, tudo isso que tem atividade recreativa, esporte, lazer, vai incluir, obviamente, em igualdade de condições a pessoa com deficiência. Acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da educação e demais integrantes da comunidade escolar, as edificações e ambientes das atividades concernentes a todas as modalidades, etapas e níveis de ensino. Então, acessibilidade, né? Desde uma rampa até uma porta mais larga, corrimãos, enfim, essa acessibilidade nas edificações, ali no plano das construções. E articulação sensorial na implementação de políticas públicas. Articular, verificar o que é necessário, o que tem que ser feito para que as políticas públicas possam atuar. Parágrafo 1º. As instituições privadas
de qualquer nível, modalidade de ensino, também vai se aplicar o disposto nos incisos aí desse artigo, sendo vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza, seja nas mensalidades, nas anuidades ou nas matrículas, do cumprimento dessas determinações. Então, observe, nós temos escolas públicas, que já vão aplicar tudo que está aí nesse artigo, e nós temos as escolas de rede privada, né? Nesse caso, também tem que aplicar as previsões desse artigo, seguindo os incisos que estão aí elencados. E ainda a lei traz a vedação. Não pode a escola particular cobrar um valor diferenciado, seja de mensalidade, de matrícula, de anuidade, por o aluno, né, no caso, ser pessoa com deficiência. Então não pode, não, é vedado, não pode, é uma vedação. Deixa eu voltar com o meu vermelho aqui, ó, para deixar bem claro que é uma vedação. Essa cobrança de valor adicional aí por ser uma pessoa com deficiência, tá? Na disponibilização de tradutores e intérpretes da Libras, que refere o inciso 11 do caput desse artigo, deve-se observar o seguinte: os tradutores e intérpretes atuantes na educação básica devem, no mínimo, possuir o ensino médio completo e mais o certificado de proficiência em Libras. Já os tradutores que, quando direcionados à tarefa indisciplinar na sala de aula de curso de graduação e pós-graduação, devem possuir o quê? Nível superior com habilitação em tradução e interpretação de Libras. Então, fala aí sobre o currículo, né? A necessidade curricular do intérprete de Libras. Vai dar aula lá no ensino médio, educação básica, basta que ela tenha o ensino médio, a pessoa tenha o ensino médio e mais a certificação na proficiência em Libras, algo que o capacite, né, a tradução em Libras. E se for fazer a tradução em curso de graduação ou pós-graduação, tem que ter um nível superior com habilitação também em tradução, beleza? Aí sobre o currículo, sobre as necessidades curriculares, né, digamos assim, do intérprete em Libras. Artigo 30. Nos processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos oferecidos pelas instituições de ensino superior e educação profissional e tecnológicas públicas e privadas, devem ser adotadas as seguintes medidas: atendimento preferencial à pessoa com deficiência nas dependências das instituições de ensino superior, disponibilização de formulários de inscrição de exames com campos específicos para que o candidato com deficiência informe os recursos de acessibilidade e tecnologia assistiva que são necessários para a sua participação. Então, o candidato que tem alguma deficiência, ele vai fazer ali sua inscrição, por exemplo, no vestibular, tem que ter ali no formulário um campo para ele falar se ele tem alguma necessidade de alguma assistência. Eu tenho necessidade de um acompanhante, eu tenho necessidade de um atendente pessoal, eu tenho necessidade de estar com um cão-guia, por exemplo. Enfim, colocar quais são as suas necessidades específicas vinculadas aí à acessibilidade. Disponibilização de provas em formatos acessíveis para atendimento das necessidades específicas. Então, tá ali, por exemplo, em braille, por exemplo, ou em alguma outra forma, letras maiores, enfim, tá acessível ali. Disponibilização de recursos de acessibilidade, tecnologia assistiva adequados, previamente solicitados e escolhidos pelo candidato. Então, foi lá, preencheu o formulário, falou o que precisava, tem que ter essa disponibilização aí previamente solicitada. Dilação de tempo, conforme demanda apresentada pelo candidato com deficiência, tanto na realização do exame para a seleção quanto nas atividades acadêmicas, mediante prévia solicitação. Então, a pessoa, por exemplo, que vai ler em braille não é ao mesmo tempo de uma leitura assim que a gente faz, quem não tem a deficiência visual. Então, pode ter uma dilação de tempo? Pode, perfeitamente autorizado. A adoção de critérios de avaliação de políticas escritas, discursivas ou de redação que considere singularidades linguísticas da pessoa com deficiência no domínio da modalidade escrita da língua portuguesa. Então, pessoal que tem deficiência auditiva, eles conversam sempre por Libras. A tradução em Libras não é exatamente igual ao que a gente está falando. Então, se tivesse alguém traduzindo aqui agora, simultaneamente, ela não traduziria, a pessoa não traduziria todas as palavras que eu estou falando. É uma tradução diferenciada, com pontos cruciais, palavras-chave que fazem a tradução. Então, na hora de escrever, por exemplo, uma redação, algo do tipo, a pessoa que tem a deficiência auditiva, ela não vai fazer as sentenças, as palavras, as frases
escritas da mesma forma que a pessoa que não tem deficiência. O contato dela linguístico com a língua portuguesa é diferenciado, certo? Então tudo isso também vai ser observado e obviamente essa pessoa não pode ser prejudicada. Por fim, tradução completa do edital e as ratificações em Libras. Então, tudo que está lá escrito no edital tem que ser traduzido para Libras. Como disse para vocês, a língua portuguesa, quando traduzida na linguagem de sinais, ela tem formas diferentes de conclusão de frases, de orações, de sentenças. Então, tu tem que levar em consideração isso na hora da leitura e da compreensão, por exemplo, do edital ou de qualquer outra retificação incluída no processo seletivo, beleza? Então tudo isso deve ser observado. Falando agora rapidamente sobre o direito à moradia. A pessoa com deficiência tem direito à moradia digna no seio da sua família natural ou família substituta, com seu cônjuge ou companheiro ou desacompanhada, em moradia para a vida independente da pessoa com deficiência, ainda que residência inclusiva. Então, assim como qualquer outro cidadão, a pessoa com deficiência ela tem esse direito à moradia. O direito à moradia é um direito elencado lá na Constituição. Então, esse direito que é garantido a todos os cidadãos, é claro que vai ser aplicado também à pessoa com deficiência. Moradia digna, no seio da família natural ou substituta. Aquela família onde ela nasceu, uma família em que ela foi colocada, por exemplo, uma adoção ou qualquer outro meio aí civil. Ou ainda de estar em moradia com seu cônjuge ou companheiro. E a gente lembra, perdão, daqueles direitos civis garantidos à pessoa com deficiência, de se casar, de constituir família, de ter união estável. Então pode também morar junto com o cônjuge, com o companheiro. E ainda pode morar sozinha. Então moradia desacompanhada, sozinha, tem o direito de morar sozinha? Claro que tem. E aí essa moradia, ela deve trazer, ela deve consolidar essa independência da pessoa com deficiência, tá? Então deve estar inerente aí essa independência, inclusive para a pessoa com deficiência que reside só, desacompanhada, beleza? O poder público adotará programas e ações estratégicas para apoiar a criação e a manutenção de moradia para a vida independente da pessoa com deficiência. Então, essas moradias que já têm acessibilidade, que já observam todas as regras de acessibilidade, sejam essas regras municipais, estaduais, federais. Então, tudo isso vai ser observado e apoiado pelo poder público. A proteção integral, a modalidade de residência inclusiva, será prestada no âmbito da SUAS. A pessoa com deficiência em situação de dependência, que não dispõe de condição de autossustentabilidade, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Então, apesar de ser plenamente aplicável que a pessoa com deficiência more desacompanhada, existem casos específicos onde a deficiência causa dependência. A pessoa que tem uma deficiência ali, que ela infelizmente não consegue ficar desacompanhada. Então, ela precisa de um cuidador, ela precisa de um acompanhante. E aí vem a necessidade maior ainda de uma residência inclusiva, de que facilite ali o dia a dia dessa pessoa que necessita desses cuidados especiais, tá? Tudo isso vinculado aí às regras de acessibilidade. Artigo 32. Nos programas habitacionais, olha só, ponto importante aí, programa habitacional, seja público ou subsidiado por recurso público, a pessoa com deficiência e o seu responsável goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria. Observado o seguinte: primeiro, reserva de no mínimo 3% das unidades habitacionais para a pessoa com deficiência. Então vamos lá, vamos usar aqui como exemplo o que todo mundo conhece: Minha Casa Minha Vida, programa habitacional do governo federal. Criou-se um programa habitacional com finalidade de dar moradia aos brasileiros. É um programa habitacional? É regulamentado, é mantido pelo poder público? É. Vinculado à aquisição de imóvel para moradia própria? Sim. Vai ter prioridade para as pessoas com deficiência. E as prioridades vão aí observar essa listinha que está no artigo 32. Primeira delas, reserva de no mínimo 3% das unidades para as pessoas com deficiência. Então tem lá 100 unidades, 3 dessas casas
3 dessas unidades habitacionais vão ser reservadas para as pessoas com deficiência, tá? 3% no mínimo, no mínimo. Pode ser mais que isso? Claro que pode, mas um mínimo de 3%. Segundo, foi vetado. E terceiro, em caso de edificação multifamiliar, garantida a acessibilidade nas áreas de uso comum e nas atividades habitacionais de piso térreo e acessibilidade ou adaptação razoável nos demais pisos. Então, todo o conjunto habitacional ele vai ter ali área comum. Então, vai construir, por exemplo, um condomínio, tem a área comum do condomínio. Então, é garantido a acessibilidade nessas áreas comuns e garantido também que essas unidades reservadas às pessoas com deficiência sejam ali no piso térreo, né? Então, no caso de prédio, por exemplo, obviamente a acessibilidade no térreo é muito mais fácil. Então, garante aí essa possibilidade, essa prioridade. Disponibilização de equipamentos urbanos comunitários acessíveis. Elaboração de edificações técnicas no projeto que permitam a instalação de elevadores. Tudo isso para manter aí acessível a todas as áreas ali da edificação como um todo para a pessoa com deficiência. Primeiro, o direito à prioridade previsto no caput desse artigo será reconhecido a pessoa com deficiência beneficiária apenas uma vez. Então não é que também uma pessoa com deficiência, todo programa de governo sair, ela pode ganhar comprar uma casa, não é isso. Ela, daqui a pouco ela vai montar uma imobiliária, né? Não é isso. O sentido do programa como um todo é garantir a residência pública, a moradia própria. Então é uma vez só, né? Não é uma prioridade para todo programa que sair comprar uma, não. É o primeiro imóvel, o único no caso, primeiro e único, apenas uma vez. Nos programas habitacionais públicos, os critérios de financiamento devem ser compatíveis com os rendimentos da pessoa. Então, quando a gente fala de valor, compatível, né? Terceiro, caso não haja pessoa com deficiência interessada, as unidades habitacionais reservadas por força do inciso primeiro, aqui os 3%, as unidades não utilizadas serão disponibilizadas às demais pessoas. Então, vamos supor que separou lá 10 unidades para ser destinadas a pessoas com deficiência. Só apareceu 5 pessoas. Fez lá, comprou, bonitinho, sobrou as outras 5. Nesse caso, pode ser disponibilizada a qualquer outra pessoa, porque não houve procura. Então, é uma prioridade, tá? Prioritariamente para as pessoas com deficiência. Se não apareceu ninguém com deficiência interessado, entrega para as outras pessoas. Não é algo exclusivo, é algo preferencial. Beleza? Direito ao trabalho. A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha e à aceitação. Então, a pessoa com deficiência pode trabalhar? Claro que pode. E ainda pode livremente escolher ou aceitar onde quer trabalhar. Desde que o ambiente, desde que não, né? Sendo o ambiente, é mais um direito, não é uma restrição, sendo o ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. Então, quando a gente fala de direito ao trabalho, mais um direito trazido aqui para o Estatuto, a pessoa com deficiência ela tem direito de trabalhar onde ela quiser, sua livre escolha ou aceitação. Então, foi chamar a trabalhar no lugar tal, ela tem o direito de escolher se ela quer ou se ela não quer. Então, livre de escolha ou aceitação. E o ambiente de trabalho ele deve ser acessível e inclusivo, para colocar mais uma vez ali na situação de igualdade, de equidade. Então, se a pessoa que não tem deficiência pode entrar naquela sala, a que tem deficiência também pode. Então, amplia a porta, coloca uma rampa, coloca aqueles pisos de alto relevo. Tem que criar métodos de acessibilidade, as chamadas tecnologias assistivas, para garantir aí esse acesso, essa inclusão, beleza? E as igualdades de oportunidades também devem existir, ser aí, mais uma vez, igualitário. As pessoas jurídicas de direito público, privado ou qualquer natureza são obrigadas a garantir ambiente de trabalho acessível e inclusivo. A pessoa com deficiência tem direito em igualdade de oportunidade com as demais pessoas a condições justas e favoráveis de trabalho, incluindo remuneração por trabalho de igual valor. Então, o salário de duas pessoas que exercem a mesma função, onde uma tem alguma deficiência e outra não tem, é igual. Se nós temos duas pessoas, por exemplo, que são secretárias de alguma instituição, aí as duas exercem a mesma função, ficam ali na mesma sala, sentadas em cadeiras iguais, fazendo a mesma coisa. Uma tem alguma deficiência, a outra não tem.
o salário das duas é igual, não tem diferenciação, tá? Remuneração igual. Terceiro, é vedada a restrição ao trabalho com a pessoa com deficiência e qualquer discriminação em razão de sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento, seleção, contratação e admissão, como também permanência e ascensão funcional. Então, no trabalho, se desclassificar uma pessoa porque ela tem é portadora de alguma deficiência, discriminação. Se demitiu ela trabalhava ali, ela foi demitida, ou seja, foi cessada a sua permanência por conta da deficiência, discriminação. Se ela não é promovida, não tem ascensão profissional por conta da deficiência, discriminação, tá? Vedado, não pode, proibido, de maneira nenhuma pode acontecer. Quarto, a pessoa com deficiência tem direito à participação e acesso a cursos, treinamentos, educação continuada, plano de carreira, promoção, bonificação, incentivos profissionais oferecidos pelo empregador em igualdade de oportunidade com os demais empregados. Então, se vai oportunizar ali um curso para todas as pessoas que exercem X função, no meio lá tem 2, 3 pessoas que são portadoras de deficiência, elas vão fazer do mesmo jeito, é igual. Falou em estatuto da pessoa com deficiência, igualdade. A palavra é igualdade, tá? Então, igualdade de oportunidade para treinamento, para curso, para aperfeiçoamento, para promoção, para bonificação, para tudo quanto que é oferecido para um funcionário, deve ser oferecido para todos os outros, beleza? Quinto, parágrafo 5º, é garantido aos trabalhadores com deficiência acessibilidade em cursos de formação e capacitação. É o que falou anteriormente ali, só ratificou essa informação. 36. O poder público deve implementar serviços e programas completos de habilitação profissional e reabilitação profissional para as pessoas com deficiência possam ingressar, continuar e retomar o campo do trabalho, respeitado sua livre escolha e vocação e seu interesse. Então, traz aí mais um dever, né, para o poder público de implementar esses serviços, esses programas de qualificação, de habilitação dessas pessoas. Então, alguém ali que, por exemplo, exercia a função X e em decorrência de alguma situação tornou-se pessoa com deficiência, ela tem que passar por uma reabilitação. E aí o poder público dá-se ao dever ao poder público de implementar serviços, políticas públicas, programas para que haja essa reabilitação. Da mesma forma, uma habilitação. Então, para que essas pessoas possam, em igualdade de condições, serem ali capacitadas para o trabalho, dá-se então esse dever ao poder público de implementar serviços, de implementar programas, de implementar políticas públicas com o cunho de profissionalizar, com o cunho de ensinar, de habilitar, de reabilitar essas pessoas. A habilitação profissional e a reabilitação profissional devem ocorrer articuladas em redes públicas e privadas, especialmente de saúde, de ensino, de assistência social, em todos os níveis, modalidades e entidades de formação profissional ou diretamente com o empregador. Então, como que faz? Como é que o Estado, como é que o poder público reabilita? No campo da saúde, promovendo ali assistência à saúde para esse indivíduo, para que ele possa ter atendimento e manter ali a boa forma física de saúde, enfim, para conseguir desenvolver o trabalho. De ensino, onde ele vai ter aprendizagem, conhecimento, de assistência social, de ensino profissionalizante. Então, tudo que é possibilitado ao indivíduo, ao cidadão que não tem a deficiência, vai ser disponibilizado aqui, observada a particularidade, para que possa realmente estar inserido no mercado de trabalho. A habilitação do profissional pode ocorrer em empresas por meio de prévia formalização de contrato de emprego com uma pessoa com deficiência e será considerado para o cumprimento da reserva de vagas prevista em lei, desde que por tempo determinado e concomitante com a inclusão profissional na empresa. Nós temos legislação que prevê as porcentagens, os percentuais que devem ser reservadas às pessoas com deficiência. Então, sempre que vocês veem anunciado uma vaga de emprego, aí tem assim, preferencialmente para PCD, pessoa com deficiência. Por quê? Porque toda empresa, observado o número de funcionários, ela tem que ter uma porcentagem destinada, reservada às pessoas com deficiência, para seguir as normas, tanto vinculadas às leis trabalhistas, como essas normas específicas, vinculadas à inclusão da pessoa com deficiência. Então lá, exemplo, empresa até 100 funcionários, tanta porcentagem.
até 200 funcionários, tantos por cento. Então tem essas porcentagens de reserva a pessoa com deficiência, justamente para garantir que vai ser oportunizado o trabalho para essas pessoas, certo? Então, legislação específica. Para a sua prova, preciso preocupar em saber essas porcentagens? Não. Tem porcentagem aqui escrita no estatuto? Não tem. Tem uma legislação própria que não está prevista no seu edital. Então, não precisa preocupar com isso. Basta você saber que ela existe, que existem essas porcentagens que são reservadas às pessoas com deficiência. Quais são elas? Deixa você procurar depois. Agora você está focado aqui nas legislações que podem cair na tua prova. Beleza? Então, vamos finalizando aqui os artigos dessa aula. Vamos fazer 2 questõezinhas rapidinho para a gente dar sequência aí no nosso estudo. Primeira questão, FGV 2023. Rogério possui deficiência visual e irá se submeter a uma seleção para curso de mestrado. Munido de laudo médico com justificativa, ele solicita a dilação de tempo para realizar a prova. Dilação de tempo. Após examinar a documentação apresentada, os responsáveis pelos certames manifestam-se contrários à solicitação de Rogério. Essa atitude está. Então, olha lá. Rogério está fazendo uma prova, um processo seletivo, né? E aí, ele tem deficiência visual, vai e pede dilação de tempo, em razão da sua deficiência. O pessoal vai lá e nega, é contrário à solicitação. Aí tá perguntando sobre essa atitude aí do pessoal, se ela tá certa, se ela tá errada. Então, letra A atitude está correta, uma vez que ele deve levar em consideração o princípio da igualdade de oportunidades para a concorrência de qualquer tipo de seleção. Está incorreta, pois os processos seletivos para ingresso e permanência de cursos oferecidos pelas instituições superior, pública e privada, a dilação de tempo, se justificada, deve ser adotada. C. Está incorreta, porque os responsáveis pela seleção da instituição deveriam consultar a legislação em vigor antes de publicitarem o peticionamento. Está correta, haja vista que a conduta pode ser a ser adotada seria o candidato apresentar o laudo do Ministério Público e este, após verificação de veracidade, comunicar à instituição sobre a necessidade. E, por fim, está correta, posto que não há uma omissão séria, posto que há, né, uma omissão séria na legislação quanto a esse tipo de situação, que pode gerar atitudes contraditórias e depender da instituição ou da banca de seleção. Vamos lembrar lá do artigo 30? Que fala justamente sobre os processos seletivos para ingresso, para permanência em curso de ensino superior profissional e que medidas podem ser requeridas ou adotadas. Uma dessas medidas é justamente a dilação de tempo. Então, conforme a demanda apresentada pelo próprio candidato com deficiência, tanto na realização do exame quanto para a seleção, pode haver aí a solicitação mediante, a concessão mediante uma prévia solicitação e comprovação da necessidade da dilação de tempo. Nós falamos, agora há pouco, e ainda citamos o exemplo da pessoa com deficiência visual. Uma prova em braille, vocês já viram? Uma coisa escrita em braille é muito maior, leva muito mais peso, mais coisa para conseguir escrever a mesma coisa que se escreve na prova para os demais candidatos. Então, nesse caso, pode ser necessário uma dilação de tempo, aumentar o tempo de aplicação da prova. E se houver essa prévia solicitação, comprovar a necessidade, é plenamente aplicável essa dilação de tempo. Então, gabarito aqui, letra B, A ação da banca em negar essa solicitação, ela foi incorreta, pois os processos seletivos para o ingresso ou permanência em cursos podem ter a dilação do tempo desde que justificado, certo? Então, letra B é o gabarito aí da nossa questão número 1. Questão número 2. No que se refere ao acesso à educação superior e à inclusão da pessoa com deficiência, segundo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, cabe ao poder público oferecer acessibilidade para o uso com segurança e autonomia dos espaços mobiliários e equipamentos diversos, assim como a utilização de tecnologia. Letra B. Promover comunicação de forma de interagir com os cidadãos, dentre outras opções como línguas, inclusive libras, e visualização e comunicação tátil nos sistemas auditivos por meio de voz digitalizados. C. Ofertar residências inclusivas no sistema de acolhimento do Sistema Único de Assistência Social, considerando o apoio psicossocial para atendimento de jovens e adultos com deficiência na situação de dependência.
D. Implementar o acesso à educação superior e à educação profissional tecnológica em igualdade de oportunidade e condições com as demais pessoas. Letra E. Adotar práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação inicial e continuada, especificamente para professores surdos no atendimento educacional especializado. Então, indo lá no artigo 28, nós temos lá a lista de deveres do poder público para assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar a educação inclusiva. Dentre elas, nós temos o acesso à educação superior e à educação profissional e tecnológica em igualdade de oportunidade e condições com as demais pessoas. Então, letra D, copiou e colou, né, lá do artigo 28, inciso 13. Portanto, gabarito letra D aí na questão. Beleza? Assim a gente finaliza mais essa aula e já estamos do meio para o final aí. Peço sua atenção, aproveite ao máximo cada aula para que você fique aí com a legislação na ponta da língua. Eu te espero então na aula seguinte.